Passamos por uma situação terrível recentemente. O fato é que tivemos que deixar nossa antiga casa porque eu quase a queimei toda. Bem, vou contar como tudo aconteceu. Nós vivíamos em bairros não muito bons. Meu pai trocava de emprego com muita frequência e tínhamos que mudar de casa regularmente. Mas há pouco tempo ele foi contratado por um escritório de advocacia muito prestigiado, então as coisas melhoraram pra gente. Além disso, ele até começou a namorar. Pois é, quando isso aconteceu eu pensei, aê, meu pai tá de volta ao jogo, legal. Mas ele tinha começado a namorar com a chefe dele, a Amanda. E aí eu pensei, caramba, isso não é proibido? Eu pensava que o trabalho poderia afetar o relacionamento deles e que já já eles iriam se desentender. Mas poucos meses depois, nos mudamos para a casa dela. E eu tenho que dizer, estávamos começando a ter uma vida boa. Aquilo não era uma casa, era uma mansão. E pela primeira vez na minha vida, eu tive meu próprio quarto. E a casa tinha piscina e academia. Eu estava feliz pra caramba, até aquele dia fatídico chegar. Eu estava andando por aí, no centro da cidade, quando passei pela janela de um restaurante. Olhei lá pra dentro e depois tive que voltar. Peraí, o quê? Olhei pela janela de novo e fiquei surpresa. A namorada do meu pai estava sentada, beijando outro homem. Depois, a Amanda olhou para cima e me viu encarando os dois. Ela levantou e correu para a porta. Nossa, eu fiquei furiosa naquele momento. Eu estava preparada para dizer poucas e boas, mas fui impedida. Ela é daquelas mulheres dominadoras, sabe? E me perguntou o que eu queria para não contar para o meu pai o que havia visto. Aquilo me deixou ainda mais furiosa. Comecei a dizer que meu pai a amava e a acusei de o estar traindo. E aí a Amanda me deu um ultimato. Se eu contasse o que tinha visto para o meu pai, ela o demitiria e nos expulsaria de casa. Eu sabia o quanto meu pai amava aquele emprego e o quanto acreditava que aquela era a chance de dar um rumo para a vida dele, então topei guardar segredo. Mas, obviamente, senti pena do meu pai. Ele trabalhava muito. Mesmo quando chegou em casa naquele dia, ainda passou a noite sentado na escrivaninha, separando uma pilha enorme de papéis. Ela deu uma quantidade enorme de coisas para ele cuidar, tanto que parecia que meu pai estava fazendo o trabalho de 2 pessoas. Não sei de onde tirou tempo para dormir, mas ele adorava seu trabalho e se dedicou de corpo e alma àquilo, e nem desconfiava do que a namorada estava fazendo. Por isso, meu relacionamento com ela ficou bem tenso. Eu sabia como a Amanda era de verdade, e ela sabia que eu sabia, então mantivemos nosso acordo em silêncio. Um dia, meu pai chegou com boas notícias. Ele tinha sido escolhido para ser assistente em algumas negociações. Isso era uma grande responsabilidade e uma grande conquista pessoal, então ele teria que fazer uma viagem de negócios e ficaria fora a semana toda. Meu pai estava super feliz com aquilo. Eu o acompanhei até o aeroporto e fiquei observando o avião dele partir. Aí a Amanda disse: "Viu só como estamos indo bem? Você fica calada e seu pai será promovido. Continue se esforçando." Droga! E eu tive que ficar sozinha com ela a semana toda. Ela começou a se divertir já no primeiro dia. Chegava em casa tarde e em alguns dias só voltava de manhã. Não era preciso ser um detetive para imaginar o que ela estava fazendo. A gota d'água foi quando um dia desci para tomar o café da manhã e um homem estranho estava sentado à mesa com a Amanda. Eles sorriam e davam gargalhadas o tempo inteiro. Foi aí que eu percebi que não poderia mais suportar aquilo. Meu pai trabalhava 24 horas por dia enquanto ela o traía. Não, eu estava decidida a abrir o jogo com ele. Pro inferno esse emprego! Meu pai não merecia ser tratado daquela forma. Assim que ele chegou, contei tudo. Falei sobre a primeira vez que a vi com outro homem, sobre nosso acordo e, claro, sobre a última semana, quando ela foi longe demais. Foi difícil chatear meu pai, mas ele tinha que saber a verdade. Essa informação o deixou intrigado. Ele pensou por alguns minutos e depois disse que não a deixaria naquele momento. O futuro dele na empresa dependia dela e agora não era o momento de começar uma briga. Ai, meu Deus! Eu comecei a gritar com ele, tentando mostrar que ele era só um brinquedinho nas mãos dela e que ela tinha se aproximado dele só para sobrecarregá-lo com trabalho. Eu tentei aconselhá-lo a não deixar que ninguém o usasse,
mas ele decidiu manter esse relacionamento até ser promovido e mudar para outro departamento e me pediu para ficar calada. Meu pai tinha tomado a decisão dele e eu concordei, mesmo achando aquilo estúpido e que ele não estava respeitando a si mesmo. E a vida continuou do mesmo jeito. Agora meu pai sabia de tudo e continuou trabalhando feito um louco. A Amanda era educada e bondosa quando estava com ele, mas eu sabia que uma hora antes ela provavelmente estava namorando com outro cara. Pelo menos eu tinha esperança de que tudo mudaria em breve. A empresa deles estava planejando dar uma festa corporativa. Aquele era um evento no qual os funcionários eram promovidos e recebiam seus bônus. E meu pai e eu estávamos esperando ansiosamente por aquela noite. Eu o estava ajudando a se arrumar para a festa. Passei o terno dele, dei nó na gravata e, claro, fiz um discursinho motivacional. Eu disse, você será promovido hoje, acredito em você. Hoje à noite vamos comemorar e nos divertir. E amanhã você termina tudo com essa fulana e vamos começar uma vida nova. Meu pai e a Amanda saíram e fiquei à espera de boas notícias. Eu queria parabenizar meu pai de alguma forma, então resolvi fazer nossa torta preferida. Ele sempre adorava quando eu cozinhava pra gente. Então fui pra cozinha e meu humor estava ótimo, pois em pouco tempo nosso pesadelo chegaria ao fim. No meio da preparação da torta, ouvi um barulho de carro chegando em casa, mas ainda era muito cedo, alguma coisa tinha dado errado. Aquilo era um mau sinal. E eu estava certa. Meu pai entrou em casa totalmente transtornado. Ele disse que não tinha sido promovido e que ninguém tinha ganhado bônus. A Amanda o tinha usado para fazer o trabalho e prometido ajudar na carreira dele, mas o enganou. Nossa, eu fiquei com tanto ódio naquele momento. Eu estava pronta para partir a Amanda ao meio. Nós conversamos com ela naquela noite. Eu não medi as palavras e nem tenho coragem de repetir agora o que disse. Meu pai e eu fomos arrumar nossas coisas para ir embora daquela casa maldita. Mas de repente ouvimos o barulho de um alarme. E depois de um segundo caiu a ficha. Esqueci da torta! Nós conversamos e brigamos e me esqueci totalmente que ela estava no forno. Desci as escadas correndo e o andar de baixo estava repleto de fumaça. Era tarde demais para fazer qualquer coisa. Então meu pai e eu pegamos o que pudemos e saímos correndo da casa em chamas. Os bombeiros chegaram rapidinho e conseguiram salvar a casa. Bem, menos a parte de baixo. A Amanda ficou furiosa. Ela ameaçou nos processar e disse que teríamos que pagar aquele estrago pelo resto de nossas vidas. Mas aí foi a minha vez de dar um ultimato a ela. Os superiores dela adorariam saber que ela estava tendo um caso com um subordinado e como ela usou isso a seu favor. Ela não queria perder o emprego, então ficou de bico calado. Pois é, agora a gente voltou a viver em um apartamento do tamanho de um ovo e meu pai está procurando outro emprego. Mas isso é muito melhor do que vender nossa paz e nosso orgulho. A única coisa da qual me arrependo agora é não ter feito isso antes. Espero que tenha gostado da minha história. Você faria algo assim pelo seu pai? Escreva sua resposta nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e